Olá, meu nome é Carolina Gonzaga e juntamente com os meus colegas Danilo Barcelos e Fábio Ferreira, vamos apresentar o caso clínico sobre cardiogeriatria, mais especificamente sobre doença arterial coronariana. Essa apresentação é para o Internato de Saúde do Idoso da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. O docente responsável, Gustavo Moraes. Bom, começando pelo caso clínico, é um paciente MSR do sexo masculino, 76 anos e 85 quilos, comparece ao pronto atendimento da UPA Centro-Sul com queixa de dor súbita no peito, irradiando para o braço esquerdo há 1 hora, associado a náusea, sudorese e tontura. Ele nega episódios similares prévios, nega histórico de sangramento ativo e acidente vascular encefálico isquêmico. De história patológica pregressa, nós temos que o paciente é portador de hipertensão arterial desde os 45 anos, é tabagista e faz uso de hidroclorotiazida 25 mg pela manhã. É um paciente completamente independente, tanto para as atividades básicas quanto para as instrumentais. De história familiar, nós temos que o pai faleceu aos 76 anos de idade devido a um infarto agudo do miocárdio, e a mãe do paciente é portadora de diabetes mellitus 2 e doença renal crônica. Na história social, o paciente é tabagista com uma carga de 50 anos maço. Ele é etilista social e não faz uso de drogas ilícitas. O cartão de vacinas está em dia. Sobre o exame físico, nós temos que é um paciente obeso, ativo, reativo, normocorado, desidratado, 1 cruz em 4, com a reperfusão capilar maior do que 4 segundos, apresentando uma face de dor e o braço direito junto ao peito com os punhos fechados. Os membros inferiores do paciente se encontram edemaciados, com 1 cruz em 4, sem eritema. No exame do aparelho cardiovascular, o paciente se encontra taquicárdico, com 120 batimentos por minuto, bolhas normorrítmicas e normofonéticas em 2 tempos. A pressão arterial do paciente está de 150 por 95 milímetros de mercúrio e a saturação de oxigênio é 97% em ar ambiente. No aparelho respiratório, está presente o murmúrio vesicular fisiológico com 25 incursões respiratórias por minuto. Nos demais aparelhos, não tem nada digno de nota. Então, assim, o paciente foi admitido no pronto atendimento e foram realizados exames, né? O eletrocardiograma, foi solicitado o marcador de necrose cardíaca, hemograma completo, glicose, ureia, creatinina, eletrólitos, perfil de coagulação, perfil lipídico e um raio-x de tórax. O eletro, como a gente pode ver, revela um supradesnivelamento do segmento ST em parede inferior, caracterizado pelo supra em D2, D3 e EVF. Os demais exames revelaram elevação do nível dos marcadores de necrose miocárdica, um LDL de 170 e um colesterol total de 200 mg por decilitro, sem demais alterações dignas de nota. Coincidentemente, o paciente recebeu no atendimento pré-hospitalar 300 mg de AS, Nebivolol para controle da frequência cardíaca nas primeiras 24 horas, 300 mg de clopidogrel, enoxaparina em bolos de 30 mg e a orientação para fazer 1 mg por quilo de 12 em 12 horas até a alta hospitalar. E como o serviço não disponibilizava um serviço de hemodinâmica, foi optado pela trombólise com tenecteplase em bolos 45 mg, o paciente evoluiu com melhora clínica e atingiu critérios de perfusão. Depois, ele recebeu alta com agendamento de acompanhamento ambulatorial e iniciou o uso de estatina de alta potência e 100 mg de AS ao dia, associados à mudança do estilo de vida. Então agora a gente vai fazer uma revisão do tema. Síndrome isquêmica miocárdica instável com supradesnível do segmento ST. Em relação ao quadro clínico de um paciente com uma síndrome isquêmica miocárdica instável, uma das queixas mais comuns e conhecidas é o desconforto ou dor precordial. Só que, enquanto nos adultos não idosos a queixa mais frequente é essa dor precordial, esse sintoma se torna mais raro, principalmente após os 80 anos. E, além disso, estado mental alterado, confusão, dor abdominal, dispneia e fadiga são queixas comuns em idosos. E também tem as menos comuns,
como náuseas, vômitos, sudorese, fraqueza, tontura, síncope e edema agudo de pulmão. A avaliação do idoso com dor precordial suspeita de síndrome isquêmica miocárdica instável inclui uma anamnese detalhada, avaliação física minuciosa, eletrocardiograma, raio-x de tórax e exames laboratoriais, com destaque para os marcadores de necrose miocárdica. E é importante ressaltar que, na história clínica obtida na emergência, devemos avaliar se o paciente teve episódios anteriores de isquemia miocárdica, como angina instável ou instável, IAM prévio, cirurgia de revascularização do miocárdio ou intervenção coronariana percutânea. Também deve ser avaliado idade e gênero, principalmente porque mulheres idosas costumam ser admitidas mais tardiamente. Além disso, desconforto torácico, sintomas associados e presença de comorbidades, como por exemplo a hipertensão arterial. O eletrocardiograma é o exame mais importante para o diagnóstico inicial na avaliação de pacientes com dor precordial e suspeita de síndrome coronariana. Em relação a ele, existem as seguintes recomendações. Primeiro, é um exame que deve ser realizado e avaliado por médico experiente dentro dos 10 primeiros minutos da chegada em todos os pacientes que manifestarem dor ou desconforto torácico ou equivalente anginoso ou outro sintoma sugestivo. Segundo, se o eletro inicial não diagnosticar uma síndrome isquêmica do miocárdio com supradesnível de segmento ST, porém o paciente permanecer sintomático, ele deve ser repetido em um intervalo de 5 a 10 minutos. Nos pacientes com infarto agudo do miocárdio em parede inferior, devem ser realizadas as derivações precordiais direitas com o objetivo de afastar um infarto de ventrículo direito. Monitorização eletrocardiográfica contínua deve ser mantida até a alta do paciente na UTI e também todos os pacientes com essa síndrome devem realizar um eletro diariamente enquanto estiverem na UTI e antes da alta hospitalar. A avaliação laboratorial deve ser prontamente solicitada para o diagnóstico, mas para a indicação de terapia de reperfusão não se deve aguardar o resultado, porque o diagnóstico deve ser baseado na clínica e no eletro. O marcador de eleição para avaliação de necrose miocárdica é a troponina I ou T, embora ainda seja muito utilizada a CPK-MB. E é importante ressaltar que em caso de suspeita de infarto, a CPK-MB é melhor, já que costuma normalizar em 48 horas, enquanto o clearance de troponina ultrapassa uma semana. Outros exames a serem solicitados são hemograma completo, glicose, ureia, creatinina, eletrólitos, perfil de coagulação e perfil lipídico. O raio-x é usado para avaliar pacientes com dor torácica ou precordial e é de grande importância para o diagnóstico de infarto agudo do miocárdio, principalmente no grupo de idosos com os quadros atípicos. Ele não deve ser motivo para retardar a terapia de reperfusão, a não ser que haja uma forte suspeita clínica de dissecção de aorta. Ele, então, é importante para o diagnóstico em casos de pneumotórax, pneumomediastino e também é útil na identificação da dissecção de aorta. Ele auxilia ainda no diagnóstico da congestão pulmonar e da insuficiência cardíaca, que são complicações frequentemente associadas. Bom, em relação ao tratamento, o principal objetivo é a rápida, precoce, completa e sustentada recanalização da artéria relacionada ao infarto agudo do miocárdio. A reperfusão pode ser realizada com terapia fibrinolítica ou com intervenção coronária percutânea. A decisão da estratégia de reperfusão adotada deve avaliar a rapidez de sua instituição, e isso, obviamente, depende da disponibilidade dos recursos de reperfusão em cada serviço. E, em geral, a intervenção coronária percutânea é preferível em pacientes com estratificação de risco
mais elevadas, então particularmente para pacientes idosos. A intervenção coronária percutânea é o procedimento de excelência para reperfusão coronariana, então se torna o tratamento de escolha desde que possível, ou seja, em hospitais que disponham dessa facilidade e desde que realizada por pessoal habilitado dentro de 90 minutos da apresentação. Mas é importante ressaltar também que eu posso transferir um paciente para um hospital que faça o procedimento em até 120 minutos. Caso não seja possível a realização da ICP em tempo hábil, a terapia fibrinolítica entra em questão. Ela deve ser realizada em pacientes de até 80 anos, com até 12 horas de evolução, que tenham os critérios de elegibilidade para fibrinólise e que apresentam para tratamento em local em que a angioplastia primária não pode ser realizada em até 90 minutos. Ela deve ser realizada preferencialmente em até 30 minutos. Além da recanalização arterial, deve-se associar um tratamento sempre tomando cuidado com as contraindicações para tais e as particularidades de cada paciente. Os medicamentos recomendados são AS, clopidogrel, anticoagulante como a heparina de baixo peso molecular, beta-bloqueador, nitratos, IECA, estatinas como a atorvastatina e, além disso, a indicação do uso de oxigênio. E morfina também em casos de dor refratária, a nitrato e também a beta-bloqueador. Então, depois dessa explicação, como a gente conduziria o caso, né? Primeiro, a gente tem que analisar o que o nosso paciente tem de histórico, né? Então, apesar dele ser completamente funcional e independente, ele já é um idoso de maior de 75 anos. Portanto, a gente tem alguns cuidados específicos na fase pré-hospitalar nesse tipo de público. Basicamente, tentando evitar o sangramento, principalmente agora no sangramento do sistema nervoso central. Portanto, a gente faria sim o AS 300mg, a gente expandiria a investigação eletrocardiográfica com as derivações precordiais direitas, principalmente pensando agora nesse infarto de VD. Nós corrigiríamos a dose de clopidogrel para 75mg, nós pularíamos a dose em bolo de enoxaparina e ajustaríamos a dose subcutânea para 0,75mg por quilo, de 12 em 12 horas. Não daríamos em primeira hora o beta-bloqueador, justamente pensando nesse acometimento do VD, assim como o uso de nitrato e morfina. A gente tentaria controlar sintomas de outras maneiras. A intervenção, principalmente ideal, seria uma angioplastia primária, respeitando o tempo porta-balão, mas é uma alternativa, né, já que nosso paciente se encontrava numa UPA onde não disponibilizava os serviços de hemodinâmica, seria o uso de tenecteplase com 50% da dose inicial em bolos, também respeitando o tempo porta-agulha. O nosso plano de cuidado pós-hospitalar iniciaria principalmente pela estratificação do risco e da performance cardiovascular após o evento. Isso porque a gente sabe que o perfil epidemiológico do paciente pós-infarto vai depender muito da capacidade orgânica residual e também do sucesso da medida proposta. Então, esse tipo de avaliação para qual tipo de reabilitação cardíaca o nosso paciente seria encaminhado vai depender da capacidade de avaliação clínica, avaliação funcional e realização de alguns exames que a gente pode pedir, como um teste ergométrico, um ecocardiograma, um Holter e outros exames laboratoriais. Em um segundo momento, a gente proporia a avaliação de cateterismo de controle, principalmente se a gente optasse pela trombólise. Avaliaremos o nível de engajamento do paciente em relação às mudanças de estilo de vida, principalmente no que tange à cessação de tabagismo, na reeducação alimentar e na adoção de 150 minutos semanais de atividade física de intensidade moderada. O tipo de atividade, idealmente, seria exercício supervisionado de resistência e aeróbico, pensando ao mesmo tempo de manter esse paciente com a independência plena, com risco de queda baixo e com a melhora da performance cardiovascular.
Além disso, como o nosso paciente tem essa independência plena mantida, em primeiro momento a gente teria um alvo de colesterol bastante restrito, então iniciaríamos a estatina de alta potência e pensando no risco de sangramento do nosso paciente, que é normal, ele mereceria sim o AS de 100 mg diário como prevenção secundária a esse tipo de evento cardiovascular. Essas foram as nossas referências. Muito obrigada!